Então veja que porque a gente fez a coisa simples aqui embaixo, aqui já o tabuleiro matou a pau. Parecia que ia ser mais complicado. Agora sobra, acho que é o turno que a gente vai ter que atacar, de alguma maneira. A minha dúvida é se a gente vai ter, de fato, um objeto. Acho que não precisa ter um objeto turno, porque ele seria um método estático, basicamente. Ele não tem um estado, o turno não tem um estado em si. Ele é uma sequência de ações, né? Então ele pode ser do jogo. Tem um método turno no próprio jogo. Tá? Então vamos brincar com isso agora. Ficou bom esse cara, gostei. Achei que fosse simples, tabuleiro, fazendo uma coisa só. Então agora vamos lá e vamos pegar o novo carinha aqui, o game. Vamos aqui, novo test game. Beleza, vamos fazer o split desse cara aqui, tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Então, o que temos aqui do nosso amigo game? Eu quero focar no turno. O que eu posso fazer aqui? Vamos lá. Pega a listinha lá do CRC. Pois é, mas aqui fica meio grande. Porque assim, beleza, ele dá o dinheiro inicial, ele sabe quem é o vencedor, ele desempata o vencedor, finaliza quando tem apenas um jogador, executa um turno, encerra o jogo. Tá. Eu quero começar do final, eu quero focar no turno. Quero que o turno seja o que a gente vai fazer agora. Por quê? Porque eu estou fazendo de fora para dentro. De dentro para fora, né? Invertido. Então, Death Test Turn. Não sei se isso vai voltar na cara, mas eu estou pressupondo que o turno é um método que não faz nada. Né? Ele em si não tem o estado dentro dele. Né? Ele praticamente pega o próximo, é isso? Pega o próximo jogador e chama o move, é isso? Eu entendo que seja isso, que ele vai pegar o próximo jogador. Na verdade, o turno já tem um jogador, né? Quem é o cara? É o turno do jogador tal, né? É verdade. Eu imagino que seja assim, seja, tipo, vai ter... Será que faz sentido esse cara ser do board? Não sei. Vamos ver. Vamos botar aqui. Eu tenho aqui um game, um G vai ser um game. Não vai ter muito jeito não, vou ter que ter o jogador pelo menos para poder fazer a parada. G.turn, eu teria que ter o player P e teria que ter o step, seria algo assim. E aí algo vai acontecer de acordo com o estado atual do jogo, né? E o board nesse papo aí? Pois por isso que eu estou falando, porque assim, o game vai ter que ter o board, vai ter que ter o player, vai ter que ter as propriedades, né? Então estou achando que vale mais a pena a gente dar um passo para trás e como tudo que está no turno está no board, né? O que eu preciso do turno? Do player, do real estate, está tudo no board, né? Então talvez faça sentido Verdade. deslocar o turno para dentro do board para ver o que acontece. E aí ver que a gente já está com o teste do board bonitinho. E dependendo do resultado, a gente traz para cá ou deixa lá. Então, esse tipo de experimentação dá para economizar. A gente volta aqui, deixa eu matar esse cara. Vamos voltar para onde estava. Vamos lá no nosso board. No board splitar. Então, a gente tem aqui o board e o board teste. Então, aqui, aí eu vou conseguir fazer o quê? Eu consigo fazer aqui um Death Test Turn, que vai ser... Aí eu posso pegar esse nosso cenário aqui de cima. Né? Tem isso aqui. Quem é o cara? Ele vai estar... Tem o P, tem o R, tá aqui o cara. Tá, então eu vou ter uma coisa com B.turn e eu vou ter o player e eu vou ter o step, que é 1. Porque aí o sorteio vem antes, vem fora disso aqui, né? De quantas casas ele anda. E o que esse cara faz? Esse cara vai fazer, ele vai mover, só que ele vai lidar com o efeito colateral de mover o cara, correto? Ô, Henrique, Fala. por que o sorteio vem antes? A gente não põe o sorteio aí mesmo. Porque o sorteio vem antes. Eu acho que é mais uma coisa para esse cara cuidar, entendeu? Em vez de um passo dado, ou eu passo o resultado do dado. Passa o resultado do dado, é o step, quantas casas vai andar. Porque tem alguém que vai cuidar da rodada, que é o próprio jogo, né? Ele vai contar quantas rodadas rodaram e tudo mais. Mas eu acho que esse processo aqui de remover o cara é o turno que vai cuidar disso, né? Então tem que pensar os estados do turno. E aí isso que acaba sugerindo que o turno fosse uma entidade separada, né? Que operasse o board, o player, né? E tal. Porque ele vai ter que ter um conjunto de testes só dele. Ou você extrai esse cara para um outro test case, para um teste board turn, porque ele tem várias condicionais. Ele tem o cara entrou de um jeito, o cara entrou do outro, né? Enfim, mas vamos rascunhar ele. O que ele vai ter aqui? O primeiro cenário. O primeiro cenário vai ter que comprar. O cara vai ter que comprar, vai ser bem sucedido e vai ter a próxima jogada, vai ser dele próprio. O que fica feio, né? É melhor. O que eu vou fazer? Vamos listar as coisas que tem que acontecer. Então tem... esse é o grande drama da parada. Ele basicamente vai mover o cara e fazer a compra. Então vamos só no caso de sucesso.
Esse cara se moveu, fez a compra e deu tudo certo. Então tá. Então aqui vai ser R, assert, R.owner is P. É isso, correto? O player começa aqui com 300, né? Que é como começa o jogo. Tá aqui o real estate custa 100. Tem aqui papapá. E o que vai acontecer é isso. Ele vai rodar uma vez. Quer dizer que o owner agora é esse malandro aqui. E assert Podia deixar P.balance. explícito a estratégia do jogador, certo? Que aí ele seria aquele que compra É o tudo, né? impulsivo. Mas é o padrão. Já está como Tá. padrão. Tá, então eu vou rodar isso aqui. Ele vai reclamar que não tem o cara. Tá, então aqui vem a mágica. Vamos lá. Def turn, player, step. E aqui eu tenho que fazer self.move player steps. Digo que isso aqui é o real estate, certo? E aí o que eu vou fazer? Real estate.deal player. Né? Deixa eu botar aqui real estate. Não sei se explícito porque a gente está no meio da lógica do jogo. Tá, é isso. Roda. E funcionou. Show de bola. Pronto. Então aqui tem turn, sell, né? O cara foi e conseguiu comprar. Então, beleza. A dinâmica eu não quero testar. Turn é o caminho de sucesso. Nada de equivocado aconteceu. Quais são as outras coisas que a gente tem sobre esse cara? A gente tem o turn, que aí sim eu vou ter que validar o cara, que é abort investment, que são as exceções, né? E eu vou ter o turn not enough money e eu vou ter o turn out of money. São esses caras, são os corner cases, não é isso? O resto tudo a gente já garantiu no rent, lá no real estate e no player. O que eu tenho agora são essas exceções que não estão sendo tratadas e o turno que coordena esse cara. Então, para ter um abort investments, o que eu tenho que fazer? Aí sim eu vou ter que ter um cenário diferente, que basicamente é player, eu vou botar aqui strategy, pode ser o cautious, qual que é cada um? Eu não lembro mais, vamos ver aqui, player. O cautious tem o price, não, o mais rápido, o mais fácil é o demanding. Então, tem o demanding, pronto, bota esse cara aqui, vamos importar, ok. Porque o demanding ele tem que ser maior do que 50, né? Então, vou botar até aqui 50, que é o limite, para ver ele funcionar. Ele vai estar aqui, e aí eu vou botar aqui embaixo o if. Não, o que ele vai fazer? Não vai fazer nada, ele tem que simplesmente ter. O turn, né? Oi? Tem Isso, que rodar. b.turn, isso, com P, step 1. E o que vai acontecer é que o R, assert, R. By test Not, raise, né? não precisa não, ele não vai dar raise. Ele só não vai Ele não mudar o vai estado dar? do jogo. R.hasowner. Continua sem owner, tá vendo? Ele vai passar, poderia comprar porque tem grana, mas pela estratégia demanding ele não vai comprar porque ele vai dar um abort investment. Então, nada acontece aqui na exceção. É só o estado do jogo que não muda. E o assert p.balance continua sendo 300. Ele não gastou dinheiro com isso aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou rodar esse cara e ele explodiu a exceção, tá vendo? No teste. Exato. Ele explodiu a exceção da abort investment. Maravilha. Então, aqui o que eu vou fazer? Esse deal aqui, que é onde acontece a mágica, eu vou botar um try, e aí eu vou botar aqui um accept, abort investment. Importa esse cara e dou um pass. Não quero que ele faça nada, eu quero só que ele saia do fluxo e continue o processo. Tá? Vou rodar o teste, show de bola. Tudo passando bonitinho. Vamos ver o turno agora do Not Enough Money. O que vai ser? Eu vou pegar esse mesmo cenário aqui, vou tirar o demanding, que não precisa. Vou botar aqui 0 e vai fazer aqui normal, beleza. Ele continua sem nada e continua com 0. Tudo certo. Vamos rodar o teste e deve dar uma exceção não tratada de Not Enough Money. Exatamente o que a gente quer. Pega esse malandro aqui. O que eu vou fazer? Só botar aqui, ó. Show de bola. Importa esse cara, rodo. Maravilha. Tá lá o fluxo que a gente quer. Então, pegando um caso de sucesso e agora só. Isso tá fácil assim porque a gente fez aquele puta trabalho no player e o puta trabalho no real estate. Senão a gente já tá louco contando estado, não sei o que, e tentando simular o jogo com várias paradas. Nossa, é um troço de louco. Veja que a gente está com um jogador, com um real estate, está conseguindo simular a lógica toda. E esse de baixo aqui é o out of money. O que é o out of money? É que, na verdade, ele caiu numa casinha de alguém, né? Então vamos dizer que tem um P1 que está ali com seus 200 e ele tem, na verdade, o real estate em jogo. Ele tem aqui, o owner vai ser o P1, que ele já jogou, né?
e eu vou ter aqui um P2 que vai estar aqui com seus 300, mas não tem nenhuma propriedade. E aí eu vou passar aqui o P1 e o P2, certo? Então é como se o P1 já tivesse jogado, e agora o P2 vai se estrepar aqui no processo, porque ele não tem dinheiro, né? Ele tem que pagar o aluguel e saiu fora. Então, na verdade, aqui ele vai ter que de grana, vai ter aqui, bota 0, né? 0 tá bom. 0 Então, deixa eu botar o próprio 49 que fica no limite. 49, que é 50, ele vai explodir, não vai conseguir. Show. Então, agora o que eu vou fazer? Turn P2 vai andar 1. E aí ele vai cair em cima da propriedade do malandro e vai dar ruim para ele. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que... isso aqui não vai rolar. Não, agora o que eu vou fazer é acerte... vamos ver se eu consigo fazer assim. Acerte b.players .keys equivale a só o... será que o igual vai funcionar? Vamos testar, né? P2 not in? Oi? P2 not in B players? P2 not in, pode ser. P2 not in B players. E aí eu boto, na verdade, o acerte P1 in e P2 not in, porque ele foi removido, certo? Então, se eu rodar esse cara aqui, ele vai reclamar de quê? Out of money. É isso que a gente queria. Então, aqui vem um outro accept de out of money. E aqui eu vou fazer um self.remove quem? Google Player. Importa esse cara. E agora, tadã! Excelente. Passou tudo bonitinho. Show de bola. Então, muito maneiro isso, né? Que o fato da gente estar com a lógica do jogo super encapsulada nesse deal, né? E o fato... Olha como é que está o turno, como é que ficou simples. Move o cara, deal. Move o cara, deal. E aí, no turno, eu não tenho que ficar controlando nada e criando nenhuma situação. Eu só estou tratando, de fato, ou o fluxo correto, tudo deu certo, ou as exceções que precisam acontecer. E aí agora a gente tem a garantia com esse código pequenininho que o turno está redondo. Olha que coisa linda. Muito legal, muito legal. Ok, então saímos daqui. Vamos no game agora. O game já existe. Viu? O lance do tá difícil, tá errado é super importante. Deu uma travada no game, a coisa ficou esquisita. Calma aí, por que tá esquisito? A gente está fazendo um negócio tão passo a passo, tão organizadinho, por que tá esquisito, né? Então a coisa foi progredindo. Então, beleza. O que esse cara vai fazer, né? Ele tem que criar... De novo, eu não preciso criar, né? Eu posso passar para ele os jogadores. Então, pode ser uma coisa definida por fora também. Não precisa ser ele. Ele tem... Aí cada um... Isso aqui é interessante, né? Cada jogador vai ganhar essa grana quando começa. Legal, ele pode resolver isso aqui. Sabe quem é o vencedor. Mas esse lance da grana, será que a gente não poderia ter um valor padrão no player? Tudo bem que isso é bem do game, né? Bom, vamos... Um atributo de classe, tu diz aí? Não, poderia ser um valor padrão de 300, que aí você criou um player, ele não disse quanto é, ele ganha 300, entendeu? Então, seria um atributo da classe player. Não, seria um valor default do player, isso. do construtor do player. Mas vamos manter aqui, tá, o executa turno, ele não executa, né? Porque é o board que está fazendo isso. Então vamos lá, vamos dar um def test init. O que esse cara faz para inicializar? Tem game, eu posso passar p, vai ser um player, e aí esse cara vai estar aqui, o P, né? Eu posso passar para ele também as propriedades, os real estates, né? Tá o R aqui também. Então vai ser que R vai ser real estate em 10. Posso importar esses caras, tá? E aqui eu vou botar esse malandro aqui, from.game import game. Aí tem o game, recebe isso aqui, e aí o que ele vai ter... eu vou fazer aqui um acerte p.balance igual a 300, né? O que mais que eu posso fazer? Um acerte g.board, ele tem que ter um board, né? Vai criar o board, e acho que é basicamente isso aí. Deixa eu rodar só para ver se ele está pegando o nosso cara. Pegou, achou. Class game, definite, players, properties, self. Precisa disso? Não precisa. Eu posso ter que... Ele poderia receber o board, não? Receber o board? Não, acho que ele monta o board, né? Self.board, board vai ser o board em si. E aí o board vai receber o players e o properties, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Só que aqui, de alguma maneira, tem que fazer
com que o players tenha assim, tipo, for p in players, p.balance, na verdade é p.receive 300. Esse 300 vem de onde? Vem aqui, balance, algo desse tipo, self.initial balance. Tá, e aí ele itera nos players, bota aqui o receive, acabou, né? Então, uma coisa que dá para fazer. Importa isso aqui também, vamos ver. Beleza, passou. Então, isso é uma coisa que não é tão importante, mas já está lá. Agora o que eu tenho que fazer? Ele tem que dizer para mim quem está como vencedor. Deixa eu colocar vamos criar um estado aqui, quem está ganhando, né? Então é def test, sei lá, leader, né? Então eu posso pegar aqui, tem uma certa esquisitice nisso, porque ele vai ter players no game e no board, só que o board tem os players a partir da posição, mas é o mesmo objeto. Tem uma sutileza aí, tem que ficar ligado, ficar malandro, senão Repete, por favor, que eu não entendi. É porque eu vou instanciar os players, e aí o game vai saber quem são os players, né? E o board também vai saber quem são os players. Então tem alguma coisa que não está cheirando bem nisso. Eu acho que Porque o game devia instanciar os players e sortear a ordem dos players, não fora. o game deveria instanciar, tudo bem, podemos fazer isso. E aí passa a lista para o board. Faz a lista, sorteia e passa para o board. Faz a lista, sorteia e passa para o board. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Vamos ver então. Então vamos botar aqui uma espécie de make players, algo assim, né? Então ele vai ter. Porque isso é quase um factory, sabe? Eu acho que esse factory ele faz mais sentido. Vamos fazer aqui. Vamos lá. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter G igual a game, que vai ter basicamente os properties que não precisa ter nada. Então é G.make players, né? E aí esse cara aqui não vai ter nada e ele vai retornar alguma coisa do tipo... Aqui começa a dar problema, porque vai ser alguma coisa do tipo que players, vai ser isso aqui. E aí eu vou ter alguma coisa como acerte... Ele tem que ter um de cada. Lá, né? Não. Oi? Não tem que ver se no board os players estão no board? Não precisa. Aqui eu estou criando, instanciando os players, um com cada estratégia, né? Então, o que eu sei? Eu sei que as estratégias, né? Se eu chamar aqui, sei lá, o rep de player, agora vai fazer sentido o teu rep de player. O rep de P for P em players tem que ser igual a... Aí vai ter os nomes lá, que é impulsive, é isso, cautious, demanding e gambler. Eu garanti que eu tenho um jogador de cada e são 4 jogadores, né? Então tem alguma coisa como também acerte, lane de players, 4, é isso. Só que aí esse cara do rapper não tem, só que tem um acerte também, tá? Fazendo assim meio de qualquer jeito só pra gente, tá? Aí não tem, isso aqui não tem, né? Isso aqui a gente vai deslocar lá para o nosso make players. Tem alguma coisa nessa linha aqui, def make players. Ele vai ter aqui players. Aí eu vou botar. Vamos fazer uma colinha para não ter que ficar que nem um doido vendo qual que é qual. Vamos aqui no player. A gente cria um cara aqui embaixo que são strategies. E eu digo aqui que isso vai ser impulsive, demanding, cautious e gambler. Na verdade, eu posso até instanciar esses caras se for o caso. Pronto, eu tenho todas elas aqui. Aí eu volto para cá. Então eu vou aqui e vai ser player 300 strategy vai ser S. For S in strategy. Algo nessa linha. Pronto. Importa esse cara. Importa esse cara. Mas fica com cheirinho... Hã? Falta criar o rapper no... Mas só para esse cara aqui já está funcionando. Isso aqui, ele vai pegar lá do Initial Balance. Self.initial balance. Porra, mas isso tem um cheirinho de chulé, malandro, que eu chego a ficar arrepiado. Vamos lá. Então tem que pegar... Aí agora eu tenho que vir para o player aqui, para o nosso test player. Lá embaixo, eu vou botar aqui o def test rep. TP igual a player, 0. E aqui basicamente é a cert. A rep do P vai ser igual a impulsive, certo? Então, o que isso vai acarretar quando eu rodar esse cara? Ele reclamou daqui e reclamou aqui do player, cadê? Do rep, tá cá.
Então eu vou, porque beleza, funcionou, mas não é o que eu queria. Então agora eu tenho que vir aqui em cima no meu player e implementar o cara. Def rep, que é a representation dele, vai ser return. Não, vou chamar de str. Não quero que seja rep, não, quero que seja str. Vai ser str self.strategy. Pronto, que é só o nome do cara. Tá, então esse cara para string vai ser o nome da estratégia dele. E por sua vez, para isso funcionar, a estratégia vai ter que ter. Agora já justifica, hein? Class strategy, def str, return self.class.name. Beleza. Agora vem aqui, strategy, Não beleza. tem um capitalize ou assim no... Não, eu ia pegar pelo que está aqui. Tá certo. Tá, então agora vamos ver, roda o teste, deixa eu ver o player rep, porque agora não é rep, eu mudei, né? Então tem que mudar o teste também, que senão str. Ok, já sumiu de cá, legal, volta para cá, esse malandro aqui, players not defined, isso. Deixa eu voltar para lá, que a gente mudou a API. Pronto, voltamos para cá. Então a gente mudou essa API e não tem mais o players porque quer que a gente crie direto. Puta, mas isso é uma zona, tá vendo? Como é que eu vou ter acesso ao player para o teste? Cara, não faz sentido não. Não acho que faz sentido não. Porque aí agora eu vou gerar os players aqui dentro. Como é que eu vou acessar o cara? Como é que eu vou saber quem é? Vai estar já randômico. Aí eu não vou ter controle do game. Porque qual é o importante do game? É a dinâmica de saber o estado do jogo. Gerar o jogo não é um papel do jogo. Não. Eu acho que não. Alguém concorda, discorda, sem corda? Sem corda. Mas faz sentido para vocês isso? Complicou. Complicou a parada. O que isso mostra pra gente? Isso mostra pra gente que esse tipo de brincadeira aqui que a gente está afim não é daqui, não. Esse tipo de brincadeira aqui, o que a gente quer, na verdade, verdadeira, totalmente, tá? É isso aqui, ó. Tira esse cara daqui, leva esse cara para cá. Vamos voltar para o test player. Cadê o player? Vamos voltar para o test player. Tá. Então aqui, def test factor. Eu entendi o que se deseja. O que se deseja é players vai ser igual a player.fromStrategies. E aqui a gente diz qual é um saldo. Bota aqui 300, que é o dinheiro da parada. E aí eu vou ter aqui um assert len players é igual a 4. E também vou fazer o teste do game. A gente já deletou isso. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é de lá. Tá vendo? Alguma coisa nessa linha aqui, eu dizendo, olha só, cidadão, vou até botar na ordem, em vez de eu ser um cara aqui, vai ser uma lista mesmo, que é um depois do outro. Você colocou um dict antes por causa da ordem, é isso? Que ele não era dict, não, era um set, era um conjunto. 7. Isso, eu botei uma lista aqui para respeitar a ordem. Então ele vai ter o seguinte, se eu chamar o str de todo mundo para cada um dos players, isso vai ser igual a esse cara aqui, tá? Agora a gente só precisa names, isso, vai ficar um negócio decente, né? Names vai ser isso aqui. E aí esse from strategies é exatamente o que a gente quer. Deixa eu rodar esse cara aqui, ele vai reclamar do player aqui embaixo. Beleza, volta, vem aqui e eu posso botar aqui embaixo um class method que vai ser um factory basicamente from strategies. E aqui eu passo o balance. E aqui sim vai retornar. Retorna uma lista da classe com o balance, com strategy S for S in strategies, que está já aqui em cima nesse próprio arquivo. Agora eu acho que ficou. Agora eu acho que temos alguma coisa, não temos ainda nada. O que é isso? Impulsive cautious. Tá, a ordem. Demanding cautious ao contrário. Calma, eu errei. Impulsive, demanding. Então, deixa o 7 mesmo. Não, eu quero garantir a ordem da parada mesmo. Okay. Qual o propósito de garantir a ordem, nesse caso? Não tem propósito, não. É só para garantir, para aumentar a restrição. Uhum. Pronto, sumiu o cara, a gente volta agora para o game. Então, beleza. Então, se a gente precisa criar, os caras já tem um factory aqui que a gente pode acessar e está localizado no próprio esquema do player. Em outras linguagens, isso seria uma outra classe separada, que teria essa lógica, mas como o Python tem o class method, e classes em Python também são objetos, então eu já tenho duas classes. Né? Uma classe que é o modelo do elemento e tem as instâncias em si. Né? Tem dois objetos, a classe e as instâncias. Aí eu consigo fazer essa brincadeira aqui através do class method, que é uma coisa interessante do Python. Tá? Em outra linguagem, você vai fazer uma classe, um factory,
usar em pattern qualquer aí. Beleza. Então voltando para cá. Vê que esse cara aqui tá no reme-reme, né? Tá desenvolvendo. Mas aqui já melhora, porque agora eu posso fazer, ó, que interessante, From Strategies e boto aqui 300. Show de bola. Então aqui eu já tenho, aqui na verdade são players. Beleza. Pego esse cara, boto aqui. Já ficou mais interessante. Aí o que eu vou fazer? Dizer que p.balance for p in players vai ser 300 vezes 4. Vamos ver se esse cara funciona. Foi, mas o que ele reclamou? Porque eu mudei a assinatura do cara. Tá, então volta aqui, player de novo. Ok, vou limpar esse malandro aqui. Beleza! Voltando. E tudo isso para estabilizar o código. Já temos 4 jogadores. Isso aqui já foi. Matamos esse cara. Vai estar do lado de fora. Então esse negócio de 300 dinheiros não necessariamente é do game. Pode ser do Game Factory, de quem cria. O simulador que vai ter essa regra. Porque isso não é uma coisa muito relevante. Sabe quem é o vencedor. É isso aqui que a gente está tentando desempatar, né? Resolver. Finaliza quando tem só um jogador. Tá, então eu tenho o game. Aí vamos dizer que como eu tenho o board no game, eu vou dar uma roubada e ver o seguinte. Ó, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver Death Test Leader. Tá? Então eu tenho alguns estados, né? Eu tenho esse cara aqui. Vou tirar essa parte de baixo. Posso fazer aqui g.leader. Aqui faz sentido ser uma propriedade. Quem é o líder do jogo, né? E o que esse cara vai ser? Vai ser um assert. O líder, como está tudo igual, todos eles são iguais, o líder vai ser o players 0, certo? Deveria ser isso, né? Isso aí. Aí depois que eu der um g.board.remove, eu posso tirar o player 0. Né? Não, vai continuar. Não tem problema, que aqui ele já valida que está empatado. O que eu tenho que fazer é criar uma cena. Não, então para ficar legal, eu vou ter que ver o seguinte, ó. Tenho players, vou deixar esse cara aqui com 0 mesmo. E aí eu vou ter aqui, ó, players 0, ponto balance. Vai ser. Eu quero que ele. Receive. Players.receive. Vou botar aqui 1. Não, é 0 mesmo. É 0, aí eu vou botar aqui o 1 vai receber 1, o 2 vai receber 2 e o 3 vai receber 3. Pronto. E agora, quando eu fizer esse cara aqui, ele vai tem que dizer para mim que é o 3. Beleza. Que é quem está na frente. É esse malandro. Então, aí eu tenho esse mesmo cenário aqui e vou fazer sem nada, que é para dizer que é o líder tie, está empatado. Que aí vai me dar o primeiro. É isso aqui que eu quero. Beleza. Tá. Vamos rodar o teste desse cara. Reclamou, não tem o líder. Beleza. Então aqui vem property, def leader. Beleza. Agora o que ele vai fazer? Ele vai ter que pegar. Dá um sort por balance. Pois é, mas ele vai ter que meter o dedo lá dentro do board. Verdade. Entendeu? Ele vai ter que meter o dedo lá dentro do board. Então, esse cara claramente não é daqui, é do board. Né? Ele é do board ou de uma coleção de jogadores que saberia dizer quem está ganhando, mas como é uma questão, porque é uma questão de saldo, não é questão de posição. Né? Então, isso mostra que está faltando um cara para a gente implementar. Implementa Tipo o lower placar. den. Implementa o lower den do jogador. Implementa o dunder lower den do jogador. Dá um max na lista. É a tentação de usar Python, né? Python é uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que não rola, cara, porque cara, não. Meu problema não é esse. Meu problema é que quem eu tenho que passar para cá, né? Tá faltando um cara, tá vendo? Tá faltando um cara que gerencia esses players. Só que lá no board, o propósito do dicionário é cuidar da posição do player, certo? Então, basicamente, o que eu preciso aqui, já sei como resolver isso. Self.players é igual a players. E aqui eu passo self.players para o cara. Ele vai ter referência dessa mesma lista. Né? Então vai ser mesmos objetos e tudo mais. Agora sim eu consigo fazer. Porque ele vai mudar lá no board, vai estar mexendo nos mesmos objetos que estão aqui. Então agora sim eu consigo trazer essa responsabilidade para cá. Porque eu vou fazer. Posso até fazer, né? Posso até usar o max. Né? O max, eu tenho que pegar primeiro isso. Retorna ao máximo de quem? De p.balance for p in self.players. É isso aqui. Vai me dar quem é o cara com esse máximo. Mas isso não retorna só o valor máximo? Aí está retornando o saldo, né? Está retornando o saldo. Então, o que eu preciso fazer estou retornando o saldo. Tudo bem.
sem o lowerden, você passaria uma função de comparação, né? Um lambda aí, para olhar o balanço. Como é que é? Que o max recebe uma lista de valores. Não, ele recebe uma lista de valores. É o iterável. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, na verdade? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer... não precisa do max. Vai ser basicamente um sorted de self.players, quando aqui é lambda p.balance. É isso aqui. Aí eu vou pegar o primeiro cara. Aí eu vou pegar o primeiro cara, que é o 0. Né? Na verdade, só que tem que ter um reverse, porque eu quero o maior, né? Então, deixa eu botar aqui. Reverse igual a true. Vamos ver. Não é reversed? Não, reversed é uma função que te ordena ao contrário, que é reverse igual a true mesmo. Aí, funcionou. Show de bola. Exatamente o que a gente queria. Então, temos já a capacidade do líder trazendo para o game a responsabilidade do player e restringindo no board a gestão da posição dos players apenas. Show de bola. Mas eles vão ter as referências dos mesmos players, mas com um propósito diferente. E aí a gente eliminou a necessidade daquele cara intermediando a situação e trouxe a resposta para o game. Muito interessante, gosto disso. O que mais que temos aqui? Então já sei quem é o vencedor, já consegue desempatar, matou. Então, o que tem agora é a rodada, né? Que tem que rodar o jogo. O game, ele começa o game lá e eu tenho que poder rodar o jogo de alguma maneira. E aqui que vem a situação. Como é que testa isso, né? Def, test, run. Ele vai rodar isso num loop. Que situação que a gente pode fazer? Já sei. Então, a gente vai ser basicamente o seguinte. Tem duas situações. Tem a situação de ter um cara só, né? Então, tem run. Winner. E vai ter que ter um run. Def, test, run. Do empate, do tie. Beleza. Winner eu acho que é mais fácil. Porque eu vou ter que ter um player, né? P1, que vai ser um player que vai ter seus, vou botar 0, P2 player, eu vou botar aqui 0, vai ter um R só, que é o real estate, 110, isso. Aí eu vou ter o game, que vai ter P1, P2 e o R. Aí eu vou ter game.run, e o que ele vai fazer? Ele vai ter, no primeiro movimento eu quero fazer com que o P1 compre o cara. Então tem isso, ó. Então eu vou ter que, antes disso tem um cara antes aqui, que é o dice. Tem que ter o dado. E aí basicamente eu vou ter aqui tem essas coisinhas. Tire esses caras aqui, vou botar sem nada. Só um minuto. Vamos lá. Eu tenho que ter aqui um G. Estão me ouvindo, gente? Estão ouvindo, sim. Tá, G.dice, que vai basicamente retornar aqui assert, G.dice, eu vou botar aqui in range 1 a 6, basicamente isso, né? E esse cara aqui vai ser um método, pode ser até um método estático, não precisa nem desse negócio do game aqui, pode ser direto aqui, isso aqui, né? Posso fazer dessa maneira. E aí o que eu vou botar aqui do lado, desse cara só para quebrar tudo, tá? Quebrou esse cara. Vou botar aqui um static method, def dice, não faz nada, ele retorna basicamente return random and range, não é isso? Random Andint 1,6. Ok, então já tem esse cara aqui, deve funcionar qualquer um deles, beleza. E agora tem o run, que é o nosso drama, tá? Então eu vou ter aqui o run e eu vou ter que controlar o dice para ser sempre 1. Então eu vou precisar do mocker aqui. Eu vou botar aqui, ó, mocker. Eu vou botar aqui game.dice return value é sempre 1. Que ele vai de 1 em 1 e eu consigo controlar o step do jogo, certo? Então ele vai para o primeiro, e aí o primeiro vai comprar o cara, aí vai para o segundo. Então esse primeiro aqui ele tem que ter pelo menos 100 de grana para comprar o cara. Esse segundo aqui, ele tem que ter 0 mesmo, porque na hora que ele cair em cima do que é do cara, ele vai sair do jogo, e aí o jogo vai interromper e vai dar vitória para o malandro, não é isso? Isso. Acho que é basicamente essa parada aqui. Então ele vai dar o run aqui, e aí no final aqui ele vai ter assert. Qual é o estado esperado do jogo? Vai ser r.owner is P1, certo? Assert g.leader vai ser o P1, e assert g.over, né? Is over, né? Igual a true. Faz sentido isso?
Porque o líder ele não tem compromisso com nada, ele quer saber o is over e vai retornar o líder. É basicamente isso que a gente quer. Então, na verdade, aqui o run, ele vai. Aqui é interessante, ó. O winner está aqui. Então, na verdade, aqui. Vamos testar se o P2 is not in players. Não, isso já não precisa, porque isso é do. Ele vai estar no players, ele não vai estar no board, entendeu? No players ele vai estar. Não, porque se ele caiu na casa do ranch, né? Isso. E não tem dinheiro, ele vai ser removido, não vai? Do board. Tá do board, tá certo. Isso, tá. Então garanto que isso aqui aconteceu. Apesar que eu não preciso nem garantir essa porra. Ele já tá lá dentro do jogo. Vai chamar o turno. Então ele entrou aqui, o winner, vai retornar o winner. Então basicamente vai ser o game is over. E eu vou ter um assert winner is P1. É isso aqui que a gente quer. Interessante, hein? Interessante. Tá ficando de um jeitinho mais arrumado. Não vai precisar de um cara que controla a ordem do jogador 1. É você. Próximo. Opa, voltou no outro. Como se fosse uma rodada? Eu acho que é o próprio run faz isso. Tá. Acho que o próprio run faz isso. Aí eu vou ter aqui um def, run. Eu acho, né? Vamos ver o que vai dar. Então tem aqui o def run. O que eu vou ter? Eu tenho que chamar self.board.turn de quem? Do player em questão, né? Quem é o player em questão não sei ainda, mas eu sei que é self.dice. Executo aqui o dado. Então ele vai rodar o turn. Então esse cara aqui vai ser mais ou menos um while, né? Ou então vai ser um for e in range 1000, não é isso? Uhum. São 1000 turnos que ele quer fazer? Sim. Em range 1000, ele vai fazer aqui os turnos. Faz um turno, faz outro turno, faz outro turno, faz outro turno. Só que aí eu tenho que... Over, né? Oi? Tem que pôr um if game is over aí, né? Calma. O que eu preciso saber é quem é o player. Então eu tenho que pegar o player agora. Que player é esse? Eu posso fazer... Aí eu vou ter que dar uma roubada no Python, porque o horário exige. Posso fazer um cycle. Só que eu não sei se esse cycle, se ele vai... vamos ver. Deixa eu fazer um teste aqui no terminal. Fazer um teste aqui. Python console. From iter tools. Import cycle. E aí que eu tenho? Eu tenho L que vai ter 1, 2, 3, 4. Tá? Aí eu vou aqui. C igual a cycle L. Então eu chamo assim. Next C. Next C. Next C. Next C. Next C. Aí ele vai mudando, tá vendo? Agora se eu fizer aqui L.pop 0. O L mudou. Deixa eu chamar o next C. 4. 1, 2, 3, 4. Então não funciona, porque ele pega uma vez só. O que eu preciso é de alguém que fique me dando próximo, mas em cima de quem realmente está na lista do board. Correto? Uhum. Quem está na lista do board. Isso é interessante. Vamos ver se isso funciona. Se eu tiver um dicionário D, aí eu vou ter aqui A, 0, e o B, 1, e o C, 2. Beleza. Aí se eu fizer D.keys, é interessante, porque o D.keys, ele vai, eu posso ir detonando ele. Então, se eu chamar aqui um iter, tá, G, então next G, tem o A. Aí se eu fizer um del DB, se eu fizer um next G, mudou o dicionário durante a iteração, tá? Não vai rolar. Mas isso aqui vai funcionar no seguinte sentido: se eu tiver uma função dff que recebe um D, que recebe, sei lá, um iterable. E aí esse cara aqui vai fazer, tem que fazer realmente de contagem, né? Do tipo, como é que eu Se pego? fizer uma exclusão lógica lá no, em vez da remove, você faz a exclusão lógica muda a posição dele para none ou -1. Sim. Pode ser. Só que agora tá com a necessidade de ter o cara, lembra? O cara que gerencia quem tá jogando. Exato. Porque a gente vai precisar pedir para ele, tá, quem é o próximo? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Vou pensar. Não rola um while land players maior que 1, não? Então, rola, mas não é desse cara, é do board, né? Sim. Mas aí como é que eu pego o próximo cara no ciclo? No CRC, você não tinha definido quem guarda essa informação de quem é o próximo? Não tem nenhuma pista lá, não? Não tem. E o remove está acontecendo da lista e do dicionário? Não, o remove acontece no dicionário. Então itera pela lista e vê se está no dicionário. Faz um ciclo na lista e se vê o cara... se está no dicionário. E vê se o cara está no dicionário, né?
Pode ser. Boa estratégia. Eu posso fazer então alguma coisa como for P. Não, é isso não. Eu tenho, na verdade. Eu acho que você devia iterar no cycle. Isso. Contar as iterações e sair no 1000, né? Isso, exatamente. Cycle self.players. Não importa esse cara. Mas aí você não vai estar iterando por rodada. Não, tudo bem. Mas aí muda o escopo de novo. O cara pediu lá por turno. Ele considerou rodada um turno. Então, if P not in self.board, né? Então a gente pode agora mexer nisso aqui. Continua. Show de bola. Ficou um bom teste. Tá ruim, mas tá bom, né? Eu acho que isso aqui deveria ser um troço só, mais simples, mas teria que ter uma entidade que a gente não pensou ainda, então faz funcionar, depois melhora. E dessa maneira eu vou pegar, beleza. Então é o player, né? Posso botar aqui o turn do P. Esse notinho não vai funcionar, eu tenho que ter o teste para ele depois, mas beleza, depois resolve. E aí no final, depois da rodada, algo vai acontecer. O que eu tenho que fazer? If landboard está sendo a propriedade, né? Então tem que ser if landboard.players. Já sei. Isso aqui poderia ficar. Bom, vou fazer assim, mas depois eu poderia mudar para um try except, porque ele pode abortar, ele pode dar game over quando sobrar um cara só, né? Beleza. Então, pega aqui, landboard, self.board.players. Isso aqui já é um cheiro ruim. Se isso aqui for igual a 1, então vai fazer o break. Só que esse líder não vai funcionar igual, eu acho, o líder, porque mesmo que o cara que está fora do jogo, ele perdeu por causa de grana. Então vai ter alguém com mais grana. Sim. Tá. Então ele vai sair fora do for. Beleza, e o que eu tenho que fazer aqui é contar. Então, você podia controlar o número de rodadas no tabuleiro, porque cada vez que aquele mod vira, você incrementa a rodada. Acho que não, viu? Eu acho que não. Porque ali é a volta do player, né? Sim. Não é necessariamente a rodada, né? A rodada Sim. Precisa ter uma volta para. Não, eu confundi com outra coisa que a gente fez. Isso aqui é turn count, é igual a 0. E o que eu tenho que fazer ver aqui, isso. Turn count mais igual a 1. Tá? Se tiver isso aqui, ele dá o break. Se turn count maior ou igual a 4.000? É 1.000 que ele quer. Dar um break também. Mas são 4 players, né? Não. Vamos considerar. Pode ser considerar o turno mesmo. Tá feio, mas deve funcionar. Ele vai rodar, tudo mais, vai dar o break. Só que no final eu tenho que retornar quem? Eu tenho que pegar aqui, return self.leader. É isso? Esse cara vai ser o winner da parada. E não tem mais o is over? Você não tem que meter uma flag is over aí? Não precisa mais, porque ele está saindo e está me retornando quem é o vencedor. Uhum. Né? Isso aqui está muito feio, mas vamos ver se funciona. Ele reclamou. Feature not callable. Mocker. G.dice entre. Será? Acho que não. Não entendi isso. Função. Isso. Deu algum problema. Tá? Fez o G.dice e ele cagou alguma coisa aqui em cima. Tá vendo? Ele quebrou outra coisa. Tá vendo? Não, tá o winner, beleza. Aí ele tá reclamando do FIC. Não sei como é que é esse mocker. Ele deu a mesma coisa agora? Eu acho que o jeito fácil é G.dice. Será que rola? Lambda 1. Vamos ver se funcionou. If not. Tem um contains aí, né? É isso mesmo. Tem que ter o contains. Mas para não ter que implementar isso lá, if not p.players. Né? Pronto, resolve o problema. Funções. Agora ele está reclamando do dice. Acerte game dice. Acerte 6 em range. 6 não é em range 6? Não é range 6. Não é mesmo. É 7. De 7, né? É de 1 a 7. Pronto. E no dice tá como? Esse range int aí tá certo? Tá. Tá. Bom, então ele funcionou esse cara aqui e retornou o player com 1, né? Para mim tá fazendo sentido que esse turn count fosse um atributo do game, sabe? Tem umas coisas mais assim, para que, enfim, mas depois resolve. E agora tem que ver só um cenário de empate, para ele me dar o cara certo mesmo, de preferência invertido. Beleza. Então tem aqui player, esse player, aí o cenário de empate vai ser... Que esse é o problema, eu não consigo dizer qual é o count, tá vendo? Então vamos dar a roubada.
Counter, padrão é 0. Aqui é counter. Vou fazer o teste. Aqui eu vou botar 999. Vai rodar uma. Vou botar 998, que ele vai rodar 2 vezes. Vou dar um dinheiro para esse cara aqui também. Ele vai ter... Um vai passar dinheiro para o outro. Não. Esse vai comprar. Então isso aqui, ó. Esse vai comprar o imóvel, vai ficar igual. Aí esse vai passar um dinheiro para o outro. Não, eu quero que o 2 ganhe. Então tá certo. Deixa 100 e tal. O cara vai comprar, vai ter o imóvel, mas vai perder o jogo. Epa, tem um negócio, cara. Só que não são 1000 turnos. São 1000 rodadas, né? Não. A gente já decidiu que são 1000 turnos. Tá. Tá ajustando o escopo de acordo com o que tá no texto. O texto, o cara falava assim, rodada. Só que ele define que rodada é turno, então se eu escolher rodada ou turno, tanto faz. Tanto faz, beleza. Concordo. Tá. Aqui vai ser engraçado, porque o player 1 vai ter o imóvel, mas o player 2 vai ganhar porque tem mais dinheiro. Porque ele vai comprar, vai ficar com 0, e aí o 2 vai pagar o aluguel, e aí o player 1 vai ter 10 e o 2 vai ter 90. Acho que é isso que vai acontecer. E aqui eu vou botar o 2. Vamos ver? Exatamente. Funcionou. Caraca, malandro. O jogo foi. Isso aqui tem muita coisa para melhorar. Muita coisa para melhorar, mas não temos condição de fazer isso agora. Vamos partir para o próximo estágio para encerrar essa fatura